Bom dia! Estamos agora dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, nesse novo horário, a partir das 10h30 da manhã. Hoje a nossa temática, que será diversidade das obsessões, faz parte do capítulo 6, transtornos mentais e obsessivos. Queremos lembrar que os estudos anteriores que estão no nosso canal no YouTube abordam as temáticas anteriores no livro Encontros com a Paz e a Saúde. Você que esteja nos acompanhando agora por primeira vez, nós remetemos a ir ao nosso canal no YouTube e poder entender melhor esse tema que hoje nós estaremos dando prosseguimento. Então vamos para uma breve introdução no comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. Em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso tema. Então, Emmanuel chama a considerar a importância que a experiência encarnatória em que estamos agora vivendo estabelece nessa nossa caminhada evolutiva. E ele destaca chamando valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. Então, por mais que a experiência reencarnatória atual nos tenha trazido dificuldades, limitações, erros, frustrações, ela é um valioso degrau nessa caminhada evolutiva em que todos nos encontramos. E prosseguindo, ele diz: em qualquer posição em que permaneça, a criatura estará cercada de enorme legião de testemunhas. Aqui há um enfoque especial que é preciso muito refletirmos, compartilharmos. A revelação espírita, ao patentear a presença da espiritualidade constante em todos os lugares e momentos, interagindo de forma intensa com todos nós. Espiritualidade, aqui entendamos todo o conjunto de espíritos que forma a psicosfera ao redor da Terra. De tal modo, aqui em todos os lugares ou momentos, nós estamos sendo alvo de testemunhas. Isso é muito significativo porque coloca em xeque e de uma forma muito clara a dificuldade de sermos hipócritas ou termos um comportamento dúbio, julgando que estamos enganando os outros. Efetivamente, aos olhos da espiritualidade que nos acompanha e que percebe, como Emmanuel aqui lembra, que nos cerca, estamos cercados por essa enorme legião de testemunhas, é preciso que nas ações e atitudes que tomamos no dia a dia estejamos despertos e conscientes da presença de espíritos ao nosso lado, de acordo
com as características que marcam nossos pensamentos, nossos sentimentos e emoções. E isso redunda no incentivo permanente para que melhoremos, atuemos de forma cada vez mais consciente no que nós pensamos, sentimos e agimos ao longo do dia. Porque, como nos lembra Emmanuel, com base na passagem da carta de Paulo, que já trazia esse conteúdo, de que estamos cercados de uma multidão de testemunhas, hajamos, atuemos da forma mais cristã espiritualizada possível. E assim vamos para o nosso estudo desta manhã. Diversidade das obsessões. Sempre lembrando que no livro O Encontro com a Paz e a Saúde, você tem a oportunidade de um material muito mais detalhado e muito mais rico. Aqui nós apenas separamos algumas passagens de alguns parágrafos para formar uma diretriz que facilite e motive a leitura do livro. Então, as obras que constituem a série psicológica de Joana de Ângeles, que é alvo desses estudos que aqui realizamos, são livros muito importantes para a nossa leitura e estudo. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, como forma indireta de motivar esse estudo, tem essas obras sempre com desconto especial. Procurem-nos, inclusive a obra Encontro com a Paz e a Saúde. Vamos para o nosso estudo. Os transtornos de natureza obsessiva, em face da sua especificidade, apresentam-se sob variadas formas. Umas sutis, outras graves e muito sérias, transformando-se em problemas psiquiátricos de consequências imprevisíveis. Então, não é porque as obsessões, como passamos a estudar na doutrina espírita, seja da atuação dos espíritos desencarnados ou de espíritos encarnados, não é do fato dessa natureza espiritual de onde ela provém, que não haja resultados psíquicos e físicos naqueles que recebem a sua atuação. Então, desde formas sutis, pela sugestão de um pensamento, de uma imagem mental, até formas graves, onde repercute numa mudança de comportamento, de atitude, de emoções daquele que lhe sofre o impacto. E finalizando esse comentário, nesse primeiro slide, em consequências imprevisíveis. Porque os resultados da pertinência de um estado obsessivo podem estabelecer desde doenças à desencarnação. Em face da multiplicidade dos conflitos que aturdem e infelicitam o ser humano, o Espiritismo apresenta a etiopatogenia, que é a ciência que estuda as origens, as causas dos problemas psicológicos e mentais. A obsessão com o seu cortejo nefando de manifestações. Aqui lembrando um dos capítulos dos mais importantes do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8,
no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, nos seus últimos itens, que aborda as preces em relação à obsessão, onde lá é consignado que deve-se encarar a obsessão como uma pandemia, a semelhança do que andou ocorrendo, ainda está ocorrendo, da pandemia do coronavírus, que atinge todos os continentes e os países. As obsessões, as influências espirituais, desde as sutis às mais graves, atingem todos. E o Evangelho acrescenta dizendo que ela deve ser vista como um flagelo, como uma das expiações que a humanidade está submetida. É a semelhança de desastres naturais. Instala-se suavemente quando o pensamento intruso persiste em tentativa de fixação, confunde-se com os próprios conflitos do paciente, que resultam do inconsciente atual, gerando inquietação. Então, na sua instalação, na maioria das vezes, se dá de forma suave, de forma sutil, na sugestão de um pensamento que antes não houvera ocorrido à pessoa e depois na insistência, na repetição, e que a sintonia, a causa que esse pensamento vai se estabelecendo tem origem, na maioria das vezes, no inconsciente da pessoa. Em determinadas situações que ela viveu, quer na vida presente, quer em vidas passadas, aonde um foco de desequilíbrio moral, espiritual, teve andamento. E concluindo esse parágrafo, dizendo a nós, gerando inquietação. Depois de algum tempo, aquele pensamento, quando surge outra vez, inquieta, desagrada. E a pessoa, desconhecendo a base da revelação espírita a respeito disso, não discrimina e não percebe que ali está havendo a intromissão de uma influência espiritual negativa, obsessiva, que cabe à vigilância, à atenção, para não dar apoio e não alimentar aquela ideia, aquele pensamento. À medida que essas ideias esdrúxulas, ideias estranhas, esquisitas, a pessoa nunca havia pensado naquilo, e quando olha, que história é essa? Por que é que eu estou pensando nisso? Passam a habitar a casa mental do indivíduo, transformando-se em monólogos insistentes, que produzem receios, insatisfações, manias, passando a diálogos que destrambelham a ordem dos raciocínios. Por exemplo, a pessoa já tinha enfrentado e já enfrentou muitas dificuldades na vida, mas dessa vez, surgindo essa dificuldade nova, lhe vem o pensamento, por exemplo, por que você não acaba com isso? Você já pensou em se matar? Em suicidar-se? E aquilo que a pessoa antes nunca havia alimentado essa ideia chega de uma forma esdrúxula, esquisita, e é acolhida. E começa a se estabelecer monólogos. Monólogos é do tipo, por que eu não pensei nisso antes?
Ou por que estou pensando nisso agora? E a partir daí a ideia volta com outra carga, insistindo e gerando medos, receios, manias. E o diálogo que destrambelha, que confunde, que deixa a pessoa aturdida e desequilibram a ordem dos raciocínios. Nessa fase, uma conduta em renovação moral, o hábito da oração e das boas leituras consegue interromper o fluxo das influenciações perniciosas, impedindo a instalação do distúrbio cruel. Então, nessa fase inicial, aonde a sutileza de pensamentos e de motivos esquisitos nos chegam à mente, podemos e devemos usar os recursos da oração, das boas leituras, interrompendo aquele fluxo mental cuja origem não vem de nós. A grande dificuldade para aqueles que não têm a noção de espiritualidade que nós recebemos na doutrina espírita é achar que tudo vem do seu cérebro, da sua cabeça. E acham que aquilo ali é uma criação dele. Mas nós que estamos recebendo a iluminação, o entendimento trazido pela doutrina espírita, sabemos que na área das correntes mentais, dos pensamentos, constantemente nós emitimos e recebemos pensamentos. E aqueles pensamentos que nos são estranhos, que não são corretos, devem ser rechaçados como de uma origem estranha, a qual não devemos dar guarida, não devemos acolher. Então as boas leituras conseguem interromper o fluxo das influenciações perniciosas, impedindo a instalação do distúrbio cruel. Então, nessa fase, onde dá início de forma sutil os processos obsessivos, nós somos chamados a ativamente interromper. Nunca esquecer que a vítima de hoje, algoz de antes, cabe a tarefa mais importante, que é a da reforma moral, mediante o consentimento da razão e do coração, com o empenho de tornar-se melhor e mais útil a si mesmo quanto à sociedade. Então, aqueles que sofrem o impacto do processo obsessivo, que pode ser qualquer um de nós, nunca somos vítimas. Primeiras, há causas geradoras desse desalinho, desse desequilíbrio que é a obsessão, e que está em nosso espírito, no passado de experiências que já tivemos. Mas o que cabe agora não é justificativas para defender ou não enfrentar o processo obsessivo, não. Cabe agora a atuação presente. E nessa atuação atual, o esforço da reforma moral, aonde o consentimento de razão e coração é o que se estabelece na reflexão do que é certo, do que é correto, e no empenho emotivo de
assumir aquela mudança positiva para interromper o processo obsessivo, com o empenho de tornar-se melhor e mais útil a si mesmo quanto à sociedade. Ou seja, é no despertamento para o trabalho do bem, para a reforma moral, para o ajuste de objetivos e metas que tenhamos como espíritos encarnados, agora ajustados às leis divinas, cuja base maior é a lei do amor, é a lei da caridade. A obsessão, seja em que forma se apresente, é sempre de espírito a espírito, através do perispírito de ambos os litigantes, cujas energias mesclam-se numa corrente inicial de hipnose, depois do intercâmbio e, por fim, o predomínio. Então, a origem, o estabelecimento da obsessão é sempre de espírito a espírito. Às vezes entre espíritos encarnados. Às vezes entre espíritos desencarnados e encarnados. Ou de encarnados para desencarnados. A variedade em que se estabelece esse processo obsessivo, seja qual for, sempre é de espírito para espírito. Aonde, voltando aqui o texto, as energias mesclam-se, misturam-se numa corrente inicial de hipnose, aonde um pensa o que o outro sugere, e depois o intercâmbio e, por fim, o predomínio, a imposição. Aquela situação de a pessoa como que se sente obrigada a pensar no que não quer. Quando esse impacto do processo obsessivo já ganhou um nível de intensidade maior. As neurocomunicações, em face da incidência vibratória da mente dominante, tornam-se prejudicadas. As neurocomunicações é essa troca de informações, de interação que há nas células nervosas em nosso cérebro. Tornam-se prejudicadas e, por consequência, a produção de neuropeptídeos, que são aquelas ligações que se dão de aminoácidos e que constituem os hormônios, faz-se desordenada, trazendo resultados fisiológicos perturbadores. Então aí a gente vai vendo, passo a passo, aquilo que inicia-se na área puramente espiritual, interferindo na área mental e trazendo consequências físicas para o paciente, a partir das alterações das conexões dos neurônios, pela produção desordenada ou desequilibrada dos neuropeptídeos. Em qualquer transtorno de natureza obsessiva, o paciente é também um espírito desajustado, em processo de recuperação, em decorrência da conduta arbitrária, gerando os processos lamentáveis de que padece. Então não há dúvida que a fragilidade que apresentemos para a instalação do processo obsessivo é decorrente, como aqui nos é colocado, de sermos alguém com determinados desajustes, desequilíbrios, às vezes expressos de forma consciente no comportamento atual, às vezes estabelecido de forma indireta pelo nosso inconsciente, aonde muitas vezes nos percebemos em determinados conflitos, aonde queremos fazer algo
e, na verdade, expressamos algo diferente. No conjunto desses desequilíbrios, a característica de paciente que todo aquele que é vítima do processo obsessivo se encontra. Em decorrência da conduta arbitrária que se permitiu anteriormente. Essa conduta arbitrária pode, como dissemos, ser dessa vida atual ou de vidas passadas, gerando os processos lamentáveis em que padece. O espírito é o agente da vida inteligente. Nele se encontram as raízes das ocorrências que têm lugar durante a sua vilegiatura carnal. Saúde mental e emocional, em consequência, resulta da harmonia moral em que se estrutura. Então, finalizando essa análise nesse último parágrafo, é dito a nós por Joana: é no espírito que se encontram as raízes, a causa das ocorrências que têm lugar durante a nossa encarnação, que é a que ela usa vilegiatura carnal. E por isso, saúde mental e emocional resulta da harmonia moral em que se estrutura. É interessante, de todas as religiões cristãs, que são baseadas nos ensinos morais estabelecidos pelo Cristo no Evangelho, a revelação espírita nos possibilita entender como esse esforço de vivência e de conquista das virtudes ensinadas pelo Cristo vão, de fato, produzir em nós saúde mental e emocional certa, definida, e como o afastamento nosso dos postulados da Boa Nova engendram saúde, desequilíbrio e abertura para processos obsessivos. Então depende de cada um de nós o esforço contínuo, vigilante, no dia a dia, na aquisição, pelo estudo de obras elevadas, dignas, os pensamentos, o alimento mental de qualidade que nos fortalece espiritualmente e que possibilita-nos estarmos nos imunizando diariamente, dificultando aberturas para a instalação de processos obsessivos. Isso é responsabilidade de cada um de nós e que a doutrina espírita nos motiva da forma mais lógica e racional. Agora, para cada um de nós, não é o esforço de conduta moral elevada simplesmente porque estaria ensinada no Evangelho do Cristo, mas é, sobretudo, pelo cuidado, atenção e amor que tenhamos para conosco mesmos, em termos de fortalecimento íntimo, nessa nossa caminhada de ascensão e de progresso. Aqui concluímos esse capítulo do livro Encontro com a Paz e a Saúde. Até o próximo estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Agradecemos a todos.